Boa tarde, salve, salve, abençoados do curso técnico Serviços Jurídicos. Estamos aí iniciando com a nossa ilustríssima aula, Introdução ao Estudo do Direito. Só coisa boa. Rapaz, eu estou vendo ali, olha, grande Théo Monteiro. Como é que vai, meu ilustre? Olha os nossos polos, nós temos ali de Oeiras a Miguel Alves, de Miguel Alves a Lagoa Alegre, não é isso? Eita, mas nós temos ali Capitão, Brasileira, Bonfim, Bocaina, Baixa Grande do Ribeiro, Amarante, Barras. Sejam todos vocês, Alvorada do Gurgueia, que coisa maravilhosa. Sejam Itainópolis, já estou vendo ali, Pajeú do Piauí. Galerinha vai colocando ali, nós vamos conseguindo acompanhar bem. Senhores, sejam todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um encontro nosso. Nossa disciplina sempre muita informação, né? Chegando aí já os prenúncios de prova, e aí sempre nós estamos fazendo aí aquele revisitar de competências e habilidades. Unidade Escolar Cipriano Vieira, lá de Pajeú do Piauí. Forte abraço a cada um dos nossos ilustres professores, ilustres professoras, e a você, querido aluno, aluna. Temos aí uma tarde repleta de muito conhecimento, muita curiosidade. Vamos lá trabalhar? Vamos falar um pouquinho sobre a teoria tridimensional. Nós ensaiamos, né, resolver várias questões e, para lembrar, concaternizar ainda mais essas ideias, eu trouxe aí para vocês essas informações porque tem que se fazer presente e aí já deixa o material contemplativo de futuras provas, né? Até mesmo porque, como é muito conteúdo, a gente sempre preconiza uma revisão em cima da outra revisão. Então, toda aula é sim um momento de revisar, né, Vanilda? Muito boa tarde, coordenadora da Unidade Escolar Jomásio dos Santos Barros, lá da 9ª GRE, lá de Bocaina. Tá marcando presença aí a nossa ilustre coordenadora. Vamos lá, senhores. Professor, eu achei interessante, tudo bom, ilustríssimo Adalto? Aquela questão ali do tridimensional, né? Eu achei bacana isso. Pois é, então esse número 3, ele é altamente importante para que possamos ter uma noção de como é verificado os fenômenos jurídicos. Né? E essa é uma teoria esmiuçada, amadurecida por Miguel Reale. Ao analisar fenomenologicamente a experiência jurídica, o direito ele comporta estruturalmente tridimensional, sendo percebido como elemento normativo que visa disciplinar os comportamentos individuais e coletivos. Tempos outros, muito boa tarde, pessoal lá de São João da Varjota, nós estudamos que quando nos falta, né, aquele comportamento adequado em sociedade, nós temos aí ferramentas que propiciam readequar, realinhar o comportamento de todos nós. Seja em quais relações nós estejamos falando. Porque nós temos o direito, segundo Miguel Reale, como fato social. Ele existe a partir da relação das pessoas em sociedade. Tudo bom, Orlando? Oi. Tudo bom, Maria Natália? Lá de Matias Olímpio, Unidade Escolar José Amável. Pessoal lá de Brasileira. Tudo bom, professora Virgínia? Pessoal lá de Brasileira do Piauí, Alberto Silva, muito boa tarde. Pois bem, então vamos supor que você esteja lembrando aqui, ó, um pouquinho daquelas aulas anteriores. Vamos lá. Ética, lembram? Moral. Nós temos isso aí como orientadores de comportamento, nosso comportamento, não é assim? Eu tenho ética, tenho uma moral, e essas ferramentas elas vão me realinhando em viver
em coletividade. É isso que me faz seguir objetivamente alguns padrões de comportamento social, sejam os estipulados em regimentos normativos, né? Que estão ali como abalizadores. Olha, o teu comportamento aqui nesse espaço tem que ser este. Por um exemplo, aí na sua escola, não tem um guia prático de comportamento onde você, mesmo já sendo um estudante profissional, já sabendo como se comportar, você tem sim, não é? Essa visão de, olha, aqui eu posso usar o celular, ali eu já não posso, tá? E isso tudo visa um bom comportamento dentro de uma previsibilidade de conduta. Mas, professor, e quando isso tudo é falho? Aí entram aí os atos normativos, entram aí o direito positivo, entra aí o direito posto, tá? Se eu sei, por um exemplo, que eu não posso ouvir música a toda altura, a todo momento, porque só o simples fato de estar dentro da minha residência eu elenco esse direito. Por quê? Porque eu sei que a conduta ela pode ser algerizada pela sociedade, os meus vizinhos, né, o pessoal do quarteirão lá de trás, e eles podem se fazer valer da lei do silêncio. Eles podem se fazer valer, não é, de uma intervenção, de uma representatividade legal para que possa propiciar aquela paz ali na região. Então, as leis também elas são assim justapostas para se manter uma linha de equilíbrio em sociedade. Então, quando ele falou em teoria tridimensional, ele vai ali dar uma olhada em situações como fato, aí ele vai falar sobre valor e ele vai falar sobre norma. Tudo bom, Theo Monteiro? Tá? Pessoal lá, nós temos a Sayonara, a Clara, lá de Lagoa Alegre, é isso? Nós temos também Eduarda, lá da escola Elon Machado Moita. Bacana? Meu diretor, coloca ali o chat interno maior ali para eu dar uma olhada. Eu acho que tem uma mensagenzinha ali que eu estava no meio de uma linha de raciocínio para não deixar passar ninguém em branco. Pessoal de Brasileira, o Alberto Silva já tinha manifestado, Vitor Gabriel e Marcelo Henrique, lá da escola Elon Machado Moita também, Lagoa Alegre 3, né? E nós temos um nome ali mais incrementado do que o meu. Antes de Sayonara, como é o nome ali? É Sayonara, né? Antes de Sayonara. Sayonara, eu conheço essa grafia pelo nome de Sayonara. E antes dela, Clidiele é? Pronto, gente. Mande aí para nós, por favor, se eu li certo seu nome, viu? Sayonara. Um nome bem bonito, gostei. O meu nome é Laudo Natel, agora eu vi um nome mais incrementado do que o meu. Pois bem, gente, para cá, vamos tomar nota? Vamos lá comigo? Então, todas as vezes que você ouvir falar em teoria tridimensional de Miguel Reale, você vai relembrar disso que nós terminamos de falar, né? Então, esse comportamento individual e coletivo é que pressupõe uma situação de fato que se refere a valores determinados, tá? Sendo assim, não existe uma dinâmica estática entre tais elementos, esses três que eu terminei de dizer para você, como assevera próprio Miguel Reale, né? Acontece, na verdade, segundo o professor Reale, apenas um predomínio ou prevalecência de sentido e não uma tripartição rígida, hermética de campos de pesquisa. É bom que se diga. Então, vamos ver se vocês estavam prestando atenção. Me digam aí, quais foram os 3 itens que eu chamei a atenção? Quais foram os 3 itens que eu citei, tá? Que ele chama de elemento. Nós vimos aqui que é o fato, não é? Fato, valor e norma. Tudo bem? E ele está falando que nenhum se sobrepõe ao outro. Então, presta atenção para cá. Desse modo, ao analisar tal conjuntura,
entra-se no estudo das espécies das teorias tridimensionais, quais sejam? Nós temos a tridimensionalismo específica e tridimensionalismo genérico. Dentre essas duas, chamamos a atenção, segundo o Reale, que é possível entender como o tridimensionalismo específico como a real admissibilidade do entendimento da pesquisa acerca do direito através da reflexão conjunta dos três elementos, tá? Então, quando se falar em reflexão conjunta dos três elementos, os senhores vão lembrar que dentro dessa questão teórica da tridimensionalidade do direito, segundo Miguel Reale, nós temos a específica e a genérica. Aquela que é acerca do direito, pode-se fazer um entendimento desta pesquisa para a reflexão conjunta desses três elementos, ele é chamado de tridimensionalismo genérico, tá? Bacana até aqui? Professor, eu estou aí ficando um pouco com dúvida. Se acalme, porque vamos já mostrar para vocês uma questão, e nós já respondemos muitas questões também, não é? Na aula da semana passada. Eu me recordo que vocês deram um show, tudo bem? Então vamos lá. A tridimensionalidade do direito, ela é uma teoria que ganhou visibilidade com este professor ilustre, Miguel Reale, que defende a existência de três etapas que devam ser, vamos lá, quais são as três etapas? Repetindo, né? No caso jurídico, fato, valor e norma. Fático, o direito como fato ou em sua efetividade social. Nós vamos já dar um exemplo prático sobre isso que vai ficar fantástico vocês entenderem, tá? E histórica, ideia do sociologismo jurídico. Axiológico, ou também chamado de valorativo, o direito como valor de justiça, ideia de moralismo jurídico e justnaturalismo. Axiológico vem do grego axios, né? Axios. E aí os senhores vão lembrar que ele tem uma apreciação por a estimativa. Então é a parte da filosofia que se ocupa dos valores. E aí nós vamos ver que a manutenção, não é, das relações em sociedade, a maturidade dessa teoria ela é fantástica. Vamos lá. Está tendo muita violência contra a mulher. Precisamos intervir, porque valorosamente não se apoia esse tipo de conduta. Então, nós temos o fato social e o valor para a sociedade em algerizar essa conduta. E aí parte-se da existência agora da norma para coibir esses fatos e fazer a manutenção desses valores, não é? Onde nós começamos agora a lembrar da Lei Maria da Penha. Está aí no seu 16º aniversário de existência e muitas mudanças, não é? Muitos avanços. Mas a pergunta é, podemos dizer que os índices que aí estão, que demonstraram uma derrocada, né, diminuíram, ainda é satisfatório para o bom conviver em sociedade no que se tange à questão da violência contra a mulher? Obviamente que não. Então é por isso que o direito ele não dorme. É por isso que a todo instante as pessoas elas precisam estar bem orientadas, elas precisam estar focadas, tá? Qual é a coisa que costumeiramente se ouve aqui no Brasil? Sobretudo nas regiões mais longínquas da nossa nação. Ah, não existe lei. Lei não funciona para pobre. Tá? Quer ver outra pergunta que eu ouço muito? Professor, por que o juiz nada faz? Tá?
Então, logo, pela sede de justiça, pela sede de se sentir amparado pela justiça, pela mão da lei, as pessoas cometem certos impropérios ou comentam certos devaneios. Esquecem que todo no fenômeno jurídico, tudo em sociedade tem questões de principiologia. Tá? Por exemplo, o princípio da inércia é o que deixa o juiz lá, sossegado. Ele precisa ser, ei, seu juiz, tá aqui o meu peticionamento inicial, através daquele que tem qualidade postulatória, que é o meu representante legal, seja o advogado, seja uma defensoria, tá? Para que se possa fazer valer os meus direitos, os meus deveres, porque nós não temos só direito, nós também temos deveres. Né? Nós temos a verificação do direito nas questões da esfera positiva e também negativa. Né? Eu sei que o não observar de um determinado referenciador jurídico que me mostra uma limítrofe jurídica, eu posso, nessa transgressão, ser advertido com uma contrapartida. Aí vem uma sanção, vem uma multa, vem a prisão, né? Em alguns casos, em outros países, até a pena de morte. A gente tem países que têm a pena de morte. Tá? Então, eu preciso estar acordado para um quesito como esse em prova. Então, quando se falar nessa teoria tridimensional, quando se tocar no nome Miguel Reale, vocês vão lembrar desse tripé de ação, Jardel. Tá? Vocês vão visualizar que eu tenho o fato, que eu tenho o valor e que eu tenho a norma. Por isso que entra a questão normativa. O direito como ordenamento e sua respectiva ciência. Ideia do formalismo normativista, positivismo. Tá? Então, quando se falou em axiológico, se fala nessas questões inerente, né, à questão da parte da filosofia que ocupa dos valores o bem, o belo, o verdadeiro, o justo. A axiologia jurídica, ilustres, é o estudo dos valores jurídicos, que tem na base a justiça. Certinho até aí, meus queridos? Certinho até aí? Pois bem. Então, vamos agora para o próximo slide. Vai aí, você de posse já do slide, vai anotando no seu caderno. O professor lá no slide 7 falou sobre isso. Você que ainda não tem o slide, está anotando alguns pontos para depois rever a aula, vai colocando esses pontos, porque com certeza vão se fazer presente em nossas provas. Jardel sendo ali, Samuel de São Gonçalo está aniversariando hoje, e eu reitero os meus votos préstimos, não é, de feliz natalício, e que você possa ser aí ungido cada vez mais da plenitude divina, meu ilustre, com muita saúde, com muita harmonia, com muita perspectiva de estudo. É o que eu desejo no dia do aniversário natalício de Samuel, lá de São Gonçalo. O direito, vamos lá. Gente, para você que está me acompanhando aqui e tem hábito de me responder perguntas, porque vocês sabem que sempre eu faço o estudo dirigido. Vamos lá. Você me diria o que vem ser direito? Você que tem aí uma disciplina no teu caderno, anotado com a nossa introdução ao estudo jurídico. Foi uma das primeiras aulas, só que nós passamos o semestre todo sempre revisitando esses conceitos, revendo estas correntes filosóficas. Para você, o que é direito? Para você que tem acesso à internet através do professor, tem alguns professores que me disseram que já acionam a internet para o aluno, porque não é permitido, né, pegar no celular. Para você, dá uma olhadinha aí. O que é que vem a ser direito? Não é interessante esse questionamento? Não, professor, eu já sei que direito segundo Miguel Reale, é fato social. Eu sei que o direito está ali para termos uma normal, né,
verificar a conduta das pessoas. Porque sem as leis, sem as normas, a gente não viveria, não teria paz social. Respostas de vocês em nossas tardes a meus questionamentos que eu faço aqui toda semana. Eu tenho essas respostas. Coloca tanto no chat aí do YouTube como no nosso chat interno. Eu sempre observo isso, tá? Então aqui eu tenho uma visão que, segundo Miguel Reale, o direito ele é a ordenação ética coercível. Ela é coercível porque do que adiantaria uma lei se não tivesse a possibilidade de uma contrapartida, né? De uma sanção, de uma multa, de uma prisão, tá? Do que adiantaria, por um exemplo, a lei que diz que quando eu vou pilotar uma moto, eu tenho que estar com um calçado sem ser de dedo, que eu tenho que estar com um capacete, se não tivesse lá no Código Brasileiro de Trânsito, que você tem que, para pilotar veículo automotor, nesse sentido, você tem que estar equipado. Mas me diga, mesmo assim, você vê ou não vê aí na sua cidade, aqui em Teresina, no Brasil, nos telejornais, pessoas pilotando moto ou de chinelo, ou sem capacete, o capacete no braço, e às vezes nem leva. Né? Só para você ter uma ideia. Então, será que também não é somente a lei, mas uma questão educacional nossa, do brasileiro? Não é? Quantas e quantas vezes você não já viu alguém jogando lixo aí em via pública, podendo colocar o dentro da bolsa, o saquinho, né? Podendo levar até em casa, para quando chegar lá, adequadamente jogar ali no lixeiro. Eu já vi muitas vezes, aqui mesmo em nossa cidade, pessoas abrem a janela do carro e jogam lá o saco do petisco, jogam a lata de cerveja que estão bebendo, o passageiro está bebendo e ele joga ali fora. Ou quando é isso, jogam uma garrafa, quebra no meio aqui da via pública. Muito fácil de nós usarmos aqui dessa nossa visão. Às vezes você está andando aqui no trânsito, você vê um motoqueiro sem capacete, de chinela de dedo e ainda olhando o celular. Não viu não, meu diretor? Eu já vi demais. O cara aqui olhando o celular ou dirigindo o carro e olhando o celular, sem cinto. Então, será que não tem uma lei com essa previsibilidade? Na falta desse comportamento, tem lá uma reprimenda, né, ajustável e proporcional para aquele indivíduo? Tem. Não é que não tenhamos lei, mas também nos falta a questão educacional, senhores e senhoras. Né? Nos falta este amadurecimento. Né? Então, senhores, prestem atenção que ela também vai ser heterônoma, bilateral, atributiva das relações sociais. Ou seja, eu tenho que ter uma relação com outra pessoa, né? Eu tenho que ter uma relação de alguma forma com a outra pessoa. A Dejacilda disse o seguinte, que as leis elas existem, mas a sua aplicabilidade é falha. Olha, a aplicabilidade ela se torna falha se eu imaginar assim, Dejacilda, que tinha que ter um policial rodoviário federal ou um policial de trânsito para cada cidadão brasileiro. Então, entenda, as leis elas existem para a manutenção e previsibilidade de conduta nas relações sociais. Está ali a lei. Né? Ele tem uma previsibilidade. Olha, nós temos esta lei porque tem que se fazer cumprir para evitar danos maiores. Não é? Então, eu consigo visualizar que nós podemos verificar falha na fiscalização, mas nós também somos falhos a partir do momento que nós conhecemos a lei e não sigamos. Não sigamos. Se eu não estou seguindo, se não estamos seguindo,
nós estamos sendo falhos também. É o que você terminou de colocar. Professor, pois eu percebo falha dos dois lados. Perfeitamente. Olha, não vamos muito longe, não. Provavelmente aí dentro da sua sala de aula deva ter algum aviso, ou você foi avisado de alguma maneira que não se pode fazer uso de aparelho de celular durante a aula dentro de sala de aula. Parece uma coisa que é normal, que todo mundo vai seguir, mas só que eu tenho certeza que a coisa que mais se vê dentro de sala de aula é na hora que o professor está explicando a matéria, né, fazendo uma revisão. Sabe o que está acontecendo? O aluno está ali, ó, ligado no celular. Não é? Já se tornou algo tão comum que a pessoa nem percebe que está fazendo erro. Então, onde está o perigo? É olharmos para tudo com os olhos da normalidade. Quando nós olhamos para certas condutas com os olhares da normalidade, nós perdemos o senso de julgamento daquilo. Então, a nossa moral, o princípio ético, ele fica comprometido. Então, vamos ser aí cada vez mais suscetíveis a cair neste avançar dessas limítrofes jurídicas. Isso começa com pequenos fatos, com pequenos dados. Vamos longe não, vamos lá. Você não xinga nome feio, né? Impropérios. Você não é muito de falar isso. Mas se de repente você começou a falar um nome e começou a repetir aquilo e você não foi chamado a atenção, daqui a pouco você está xingando, que de 10 palavras, 9 são xingamentos. Então nós temos também que sermos vigilantes de nossas condutas. É por isso que uma das aulas que nós fizemos aqui, nós falamos sobre a questão moral, amoral, imoral, ética, norma, sanção, o que é lei, não é? Normamento jurídico, regimento. Porque nós temos que sair dessa prática, o direito ele é vivo. Nós respiramos direito a todo momento. E nós temos que partir desse pressuposto da vigilância. Você conhece alguém que fofoca? Eu detesto fofoca. Mas se de repente você começar a conviver com várias pessoas assim, com os olhares da normalidade, você começa a ver que a fofoca... Mas sabia que você, dependendo da proporcionalidade da fofoca, você pode estar cometendo certos crimes? Por exemplo, um crime contra a honra. Tem tipificação no Código Penal. Você pode estar praticando uma injúria, você pode estar praticando uma calúnia, você pode estar difamando alguém e você pode estar sendo disseminador dessas informações. Aí é onde está o perigo, né? Fugiu dos olhares da normalidade. Beleza, vamos lá. O direito, assim, ele é... Olha aqui, ó. O direito, assim, ele é um conjunto de normas éticas. Portanto, eu chamo isso de ordenação ética. O direito é sempre um fenômeno verificável na realidade social, tá? É um fato social, portanto. O direito como objeto científico pode ser estudado sob 3 dimensões. A filosofia do direito, a ciência dogmática normativista do direito e a sociologia jurídica. Olha que máximo, né? Então, quando você vai... professor, eu sou natural, eu sou amante do justnaturalismo, né? Que é aquela teoria que procura fundamentar o direito no bom senso, na racionalidade. Vocês lembram que a gente estudou isso? Lá na equidade, que meu diretor pegou aqui uma imagem, colocou equidade, vocês lembram? Né? Na igualdade, na justiça e no pragmatismo. Aí entrou quem em ação para tentar conter isso? O positivismo, vocês lembram disso? Já o positivismo era aquela corrente de pensamento filosófico, sociológico e político. Ele surgiu lá naquela época, em meados ali do século XX, né?
E aí ele teve como representante aquele francês, vocês lembram? Auguste Comte. Nós fizemos aqui a aula falando sobre essas correntes, essas escolas. Então, olha, uma sempre lembrando da outra, né? A principal ideia, gente, do positivismo, só para rememorar e revisitar e revisar, era justamente o conhecimento científico, né? Ele devia ser reconhecido como o único conhecimento verdadeiro, certinho? Então, não esqueçam desses detalhes. Então, em termos mais restritos, meus ilustres, o direito, em seu sentido objetivo, ele é o que vocês disseram, sistema de normas. Esse sistema de normas, coloca no chat para eu ver se vocês estão acordados. O direito, no quesito sistema de norma, ele serve para regular o quê, senhores? Ele regula o quê? O direito, assim, de uma maneira bem objetiva. Ele é um sistema de normas. E ele visa regulamentar o quê? Ah, professor, eu sei. A conduta, nossa conduta, a conduta das pessoas. Muito bem. Através do quê? Do direito e dos deveres. Tá? Beleza. Não esqueça disso, não. Isso é questãozinha de prova. Bacana? Quando eu falei dogmática, a dogmática jurídica, ela consiste na descrição das regras jurídicas em vigor. Tá? O objeto é a regra positiva, considerada como um dado real. Nunca esqueçam disso. Bacana, meu povo. Vamos adiante? Muito bem, vamos lá. A partir da teoria criada em 1968 por Miguel Reale, que pressupõe que, olha só, fato, valor e norma, estão sempre presentes e correlacionados em qualquer expressão da vida jurídica. É possível dizer que os sociólogos, filósofos, juristas não devem estudar o direito e seus fatores, isoladamente, mas sim de modo conjunto, onde estejam todos relacionados à realidade da vida, ou seja, as análises dos três ramos passam a ter um sentido dialético. Uma sentença judicial deve ser aprendida segundo uma experiência axiológica. Lembro lá da questão dos valores, né? E não apenas como um ato lógico que é resultado de um silogismo. Silogismo que, inclusive, já estudamos aqui. Nesse contexto, Reale ensina que onde quer que haja um fenômeno jurídico, há sempre e necessariamente um fato subjacente. Fator econômico, geográfico, demográfico, ordem técnica e assim. Um valor que confere determinada significação a esse fato. Tá? Se há desaprovação ou aprovação, por qual parte da sociedade? A sociedade como um inteiro, né? O que foi que aconteceu, né? O que foi que aconteceu para que isso, né, venha a ser bem circunstancial, né? Há uma ojeriza pela maioria, né, da sociedade. Tá bom? Inclinando a determinada ação dos homens no sentido de atingir ou preservar certa finalidade ou objetivo. Finalmente, uma regra ou norma, olha lá a norma, que representa a relação ou medida que integra um daqueles elementos ao outro, o fato ao valor. Vamos dar uma olhada nisso de forma prática. Tá lá, violência contra a mulher. Fato social, tá? Fato social. Então, direito, ele é a junção do fato social. Vamos exemplificar? Violência doméstica contra a mulher. Do valor percebido na sociedade de forma mediana.
No caso, a ojeriza, a repugnância e a necessidade de proteção reforçada contra essa violência. E da norma, qual norma seja, que veiculou-se com essa propositura? A Lei Maria da Penha, que está aí no seu 16º ano de existência. Tá? Olha um exemplo prático, tá? Você consegue visualizar isso, esses 3 elementos de uma forma bem didática, né? Muito bem, vamos aqui a mais um detalhe. Tome-se como exemplo também a Lei 13.290, que é a lei do farol baixo, tá? Nós precisávamos ter justamente para que tivéssemos, senhores e senhoras, olha, um cuidando do outro. Então, essa lei, ela visualizou o seguinte, olha, vamos lá. Como se poderia defender mediante a teoria tridimensional de Reale? Segundo a norma, a lei cumpriu com todos os procedimentos requeridos para a sua promulgação e foi aprovada por todas as autoridades competentes em todas as suas etapas de análise. Vocês vão lembrar que nós falamos isso nas questões da aprovação e elaboração das leis, dos projetos de lei, como é que tramita seguindo um rito. Nós vimos a questão das leis, né? Existindo um processo hierárquico chamado de piramidal de Kelsen, onde está lá no topo da pirâmide a Constituição. Nós exemplificamos isso lá no seu artigo 59 da CF. Eu te digo, até o dia da aula que nós estávamos trabalhando isso. Eu mostrei essa pirâmide para você e a organização hierárquica das leis. Lá quando falamos naquele advento daquele triste episódio de Minamata, onde tivemos uma contaminação por metais pesados, o mercúrio, não é? E aí desenvolveu essa doença neurológica naquela região. E aí nós falamos nesse mesmo dia sobre as questões, não é? De tratados, de convenções. Na mesma época, nós falamos sobre como a sociedade, às vezes, ela vê algo e começa a repetir de forma equivocada. E aí eu trouxe o exemplo do achado não é roubado. Lembram disso? Eu disse, será? E aí eu coloquei aqui para vocês as questões de achar coisa esquecida, né? De achar coisa perdida. Como é que é a tramitação? Nós falamos sobre a questão do Pacto de San José da Costa Rica, onde nós falamos sobre as questões inerentes à não existência de prisão civil. Lembram disso? A única que continuou foi a questão de não pagamento do provimento alimentício. Nós falamos sobre essa importância hierárquica. Na mesma aula, nós falamos sobre alguns itens que na época pandêmica deu muita dúvida. A minha cidade, o prefeito falou uma coisa, mas o Estado falou outra. E veio o governo federal e falou outra completamente diferente. E aí, no mesmo dia, eu digo, olha, está aqui, exemplificação de importância hierárquica, não é? Dos seus entes, hierarquia entre as leis. Certinho? Sem esquecer que nós comentamos a situação que somente o Estado é detentor daquele direito, ou que o governo federal, a União é detentor daquele outro. Nós falamos isso também. Então, com certeza vai estar presente nas nossas provinhas, senhores. Bacana? Então, observe que aqui, para que surgisse uma maior segurança, não é, e proteção do coletivo, observou-se uma medida para que atendesse a esse clamor, né? Então, nós tivemos aqui a presença do fato,
né, que argumenta-se que era necessária e eficiente para o aumento da segurança do transporte rodoviário, uma questão que muito concerne a sociedade brasileira, né, do valor, a medida é justa por considerar o bem-estar dos motoristas e a proteção dos coletivos, fins cuja a moralidade é autoevidente. E a norma, que é a própria lei, né? A Lei 13.290 de 2016. Na semana passada, senhores, nós respondemos uma questão onde ele trazia um texto falando que tínhamos muitas pessoas querendo alugar prédios para morar, né? E tinha poucos prédios. E aí ele perguntava segundo a visão tridimensional de a teoria de Miguel Reale. E aí ele pedia para contemplar quais elementos seriam vislumbrados nesse tipo de acontecimento. E aí eu me lembro muito bem que os senhores me responderam fato, valor e norma. Surgimento da questão inerente à lei do inquilinato, não é? São as leis observadas na sociedade para que não se tenha alguém com mais poder aquisitivo se beneficiando daqueles outros com baixo poder aquisitivo. E assim sucessivamente. E a lei do inquilinato ele veio para dar maior segurança jurídica, ilustres. Não é? Vocês lembram? Quando nós estávamos estudando a questão do direito consuetudinário, aquele inerente aos costumes, né? Nós estávamos debatendo isso. Então, segundo Reale, há uma relação de implicação entre os elementos do direito, fato, valor, norma, já que eles se correlacionam entre si sem haver, olha aqui, ó, sem haver sobreposição de um em desfavor do outro. Para que se perceba o direito, portanto, deve haver previsão de uma norma baseada em um fato social do qual se extrai um valor moral. Olha aí, senhores, o que nós terminamos de ver. Norma, fato, valor. Sobre a visão realeana do direito, pode-se afirmar que direito é a ordenação heterônoma, coercitível, bilateral atributiva das relações de convivência, segundo uma integração normativa de fatos, segundo valores, e, sobretudo, é um fenômeno histórico-cultural. Pronto, é isso, assim, de uma maneira bem ampla que nós estamos falando, tá? Agora, já que eu falei de valores, já que eu falei de situações axiológicas, jurídicas, eu vou lançar aqui um desafio para a turma. Você que está me acompanhando, eu vou fazer uma pergunta para você agora, que já falamos várias vezes em nossas aulas. Então, se eu estou repetindo com toda a convicção, é porque eu estou me lembrando de nossas provas. Vamos lá. Eu posso dizer que ética e moral, ética e a questão moral é a mesma coisa? Vamos racionalizar bem. O que é ética e o que é moral? Para você que me assiste. Tá? Se for preciso fazer uma pesquisazinha aí no seu caderno ou na internet, o professor ele está aí pertinho de você justamente para que consigamos salutarmente atingir este objetivo. Vamos deixar um minutinho aí de pesquisa, porque eu gosto sempre de analisar com critério as respostas de vocês. Meu diretor, deixa um minuto na tela para mim, por favor.
Ok, então ali vi a primeira a responder que não, foi a Jacilda Maria, né? E Jacilda, agora o pessoal lá de Baixa Grande do Ribeiro, bacana, Pajeú, já anotei que se fosse questão de prova, com certeza vocês iriam já procurar o caminhozinho aí de acertar essa questão, e eu estou muito feliz. Então nós sabemos que principiologicamente aí eu tenho uma ética, né? A ética parte da filosofia responsável, né, pela investigação dos princípios. Pronto, eu já tenho aí mais ou menos uma noção de ética, não é? Ah, professor, então quando o senhor falou que alguém jogou lixo em vias públicas, isso veio sim atingir as questões inerentes às normas de conduta, né? E atinge em cheio tanto a moral como a ética. Então é por isso que as pessoas que estão, vamos supor, fofocando dentro de um determinado ambiente, você começa a dizer, olha, isso é de uma imoralidade, né? Olha, isso não comporta uma conduta coletiva salutar. Então nós a todo instante devemos estar, não é, sempre analisando bem esses freios naturais, né? A moral, a ética, os valores sociais, os costumes. E aí, meu amigo, meu ilustre, quando esses rapazes todos falham, nós temos uma previsibilidade legal que vai normatizar a conduta destas pessoas que insistem em infringir as limítrofes jurídicas. Bacana. Então não perda, na aula de amanhã a gente vai trazer outras informações. Amanhã teremos aí a participação também bacana, né, sobre falar um pouco sobre a advocacia. Amanhã que é um dia muito especial, amanhã é o dia, né, do operador de direito. É um dia muito bacana, não é, gente? Eu acho lindo a data. Então vamos lá. A teoria tridimensional do direito trouxe uma visão inovadora e integrada do direito, proporcionando uma maior proximidade das leis com os ideais de justiça e uma sequência de normas que visam realmente servir e guiar o homem em seu desenvolvimento. Percebe? Guiar o homem em seu desenvolvimento. O direito, como uma interação dinâmica e dialética dos três elementos, dos três elementos que o integram, sendo dinâmico, e esta característica, gente, só pode ser compreendida se levarmos em consideração não só a dimensão norma, mas também as dimensões fato e valor. O fenômeno jurídico acontece simultaneamente nos âmbitos da norma, do fato e do valor, sendo incorreto interpretá-lo com a exclusão de qualquer outro. Isso aqui foi muito legal, olha só. É do fato social e do valor que se predispõe à existência da norma. A previsibilidade daquela conduta para que se consiga fazer a manutenção dos direitos e dos deveres, não é? Da coletividade, e assim mantermos uma paz social. Muito bacana, tá? Vamos adiante, senhores. Argumentos contrários também podem ser feitos, mas o fundamental é notar que, para a teoria tridimensional do direito, esses devem considerar cada base do tripé: norma, fato, valor. Não apenas uma ou duas, e ver como elas interagem entre si. Por essa consideração complementar e não excludente dos três elementos, a abordagem de Reale é formalmente conhecida como dialética da complementariedade, gerando maior flexibilidade interpretativa no estudo das leis. A grande contribuição da teoria tridimensional do direito e a sapiência do jurista brasileiro ao desenvolvê-la, com a consequente evolução do ordenamento jurídico,
Olha, gente, ordenamento jurídico nós também já estudamos, como um todo, tá? Olha aqui, reta finalzinha desse nosso primeiro momento de aula. Deem uma lida mediante o que terminamos de falar e me respondam sem o teorema de Pitágoras. Certo ou errado? 1 minuto na tela, por gentileza. Muito bem, ótimo. Em linhas gerais, a teoria tridimensional do direito postula que o direito deve ser sempre analisado de forma dialética por meio de 3 aspectos distintos entre si. Distintos, diferentes. Fato, valor, né, axiológico, valor e norma. Portanto, fato, valor e norma devem estar sempre presentes em qualquer indagação acerca do direito. Estrutura tridimensional, todos os alunos lá com o Adalto estão dizendo que acham que é correto. Muito obrigado, professor. Desde a Cilda também, correto, até o Monteiro. Pessoal lá de Alto Longade, brasileira, ótimo, beleza. Então, estamos aí, correto, certo, ótimo. Nós vimos aí os exemplos, né? Nós vimos aí exemplos práticos, a lei da Maria da Penha, a lei do farol baixo, né? E aí, por falar, vamos lá. Corte aqui para mim, meu diretor, por gentileza. Olha, eu falei para vocês sobre aquela questão do... Eu estou aqui com a embalagem, tá? Embalagem do meu salgadinho, né? O papel ali da bomba que eu estava comendo, como se eu gosto desses alimentos, mas eu não faço uso. Eu não tenho mais idade para isso. Aí eu pergunto para vocês, gente, o fato de jogar fora, não é? Aí eu estou falando de ética ou eu estou falando de moral? Eu peguei a embalagem, joguei fora. Pá! E aí? Estou falando de ética ou eu estou falando de moral? Né? Não é interessante essa linha de raciocínio? Então, você vai partir do pressuposto do seguinte, quando você trabalhar com essas visões. Ó, individual, eu tenho que ser ético. Não é? Coletivo, aí eu tenho um conjunto normativo, não é? A ser seguido, tá? Olha lá, Baixa Grande do Ribeiro dizendo, professor, é ético. Mas aí eu peguei Baixa Grande do Ribeiro e joguei. Joguei a embalagem do refrigerante, joguei a embalagem da bomba, joguei o saquinho lá do picolé. E aí? Então, dentro de uma visão ética e moral. Ética era eu não fazer isso. Aí eu peguei e disse, rapaz, ninguém tá vendo mesmo. Cocotó. Entendeu? Então, cuidado com esses detalhes em prova. Vou trazer toda a aula nossa, essas micro-revisões, até chegar o dia da prova. Atitude, muito bem. Beleza, ótimo.
Então, gente, nessa reta final, nós vamos aqui rapidinho, um minutinho para beber água, já a gente volta com mais indagações e experiências aqui com os senhores. Vamos lá, meus queridos e maravilhosos alunos. Estamos de volta com mais uma disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar. Hoje vamos falar, meus queridos alunos, de agronegócio. Agro é pop, agro é tech, agro é... é tudo! Vamos lá, meus queridos. Vamos que vamos. Vamos focar neste assunto. O objetivo da aula de hoje é reconhecer o agronegócio como uma atividade que se relaciona com 4 áreas de conhecimento. Compreender o agro como fonte importante de renda, tanto de nível regional, como de nível nacional e regional. Só que nós vamos recordar um pouquinho que nós trabalhamos na aula de anterior, tá? Pessoal aí de Pazlandinha, até que pode pegar esse assunto, vai ser importante para vocês, porque ainda agora a gente estava falando de TCC, trabalho de conclusão de curso, e nós vamos fazer. E na aula passada, a gente falou um pouco, né, questionamos um pouco sobre os principais assuntos que está sendo trabalhado, tá, meus queridos alunos? Então, vamos lá. Então, meus queridos alunos, nesse assunto que eu estou trabalhando com vocês aqui, a gente tem que fazer um trabalho de conclusão de curso. Onde um trabalho de conclusão de curso ele pode ter esses elementos, essas etapas que vocês vão ter que fazer no final do curso de vocês. Vocês têm que escolher o tema que eu já, na próxima aula, eu vou falar para vocês mais ou menos do tema geral que vocês vão ter que fazer. Nós já temos para a nossa disciplina de aprendizagem, nós já temos o tema geral, certo? Nós já temos. E vocês vão ter que fazer desse tema geral uma revisão literária, né? Se tem assunto, né? Vamos ver se tem dentro desse tema um problema. Lembra? Ó, problema. Vocês vão ter que colocar os seus objetivos nos quais esses objetivos eles têm que estar em palavras, né? Em verbo no infinitivo, pode ser geral ou específico, tá? Geral ou específico. Então, nós temos que ter uma problematização, certo? Dentro da escolha desse tema. O problema, os objetivos gerais, o objetivo específico, tá? E fazendo a revisão literária. Justificativa, a formulação do problema, a determinação de objetivos, a metodologia, a coleta de dados, a tabulação, análise e discussões dos resultados, conclusão da análise dos resultados, redação, representação do trabalho científico, certo? Isso aqui não vale para vocês, tá? Isso aqui não vale ainda para vocês, ainda. Só questão da conclusão. Então, vocês vão ter que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Conseguiram compreender, meus amados alunos? Ou não? Então, aí vocês vão ter que ter, certo? Então, é interessante certo? É interessante nós termos essas questões, certo? Algumas questões. É interessante nós colocarmos essas questões que eu acabei de citar aí para vocês. Então, gente, não é um bicho de 7 cabeças. É só treino. Só treino. Só treino, gente. Ok?
Ok, meus queridos? Então vamos lá, vamos passar para frente. A partir do projeto de pesquisa, vocês vão fazer o quê? Ao longo do curso, né? Ao longo do curso. Vocês vão fazer uma pesquisa. E vai existir dentro dessa pesquisa o pesquisador, que são o aluno, e vai ter o orientador, que pode ser sou eu ou os outros professores. No ano passado foi o professor Assis. Se a Adriana ainda estiver aí me ouvindo, viu, princesinha? Se a Adriana Souza estiver aí me ouvindo, ela já teve essa experiência, que ela se formou em técnica em finanças, certo? Ela se formou em técnica em finanças. E dentro desse técnico de finanças que ela se formou, meus queridos e amados alunos, ela fez. E foi o Assis, professor Assis. Maravilhoso. Então, princesinha está pedindo para me voltar, né? Princesinha, a primeira coisa que você tem que fazer é a escolha do tema. O tema geral nós já temos, princesinha. O tema geral, pelo menos a gente já tem. Tema geral do projeto de aprendizagem interdisciplinar. Por exemplo, parece que a prova de vocês, a gente vai ver direitinho dessa disciplina, vai ser a escolha do tema. Geral, pelo menos para você deixar o tema mais específico possível, certo? O tema é deixar o assunto mais específico. Porque assim, princesinha, o que eu acho interessante? Quando a gente escolhe um tema, certo? Ele às vezes é muito geral. A gente tem que delimitar esse tema, trazendo ele assim, por exemplo, eu quero saber como é o processo, as intenções de compra da população brasileira. Cara, é muita gente, né? Você está querendo pesquisar, por que você não delimita aqui no estado do Piauí, ou em Teresina, ou em Paes Landim? Será, por exemplo, o pessoal de Paes Landim resolve fazer uma pesquisa sobre o grau de satisfação dos principais restaurantes no município. Como é que as pessoas estão achando, certo? Qual a importância de ter um Instagram bem administrado? Será que influencia no processo de engajamento? Será que isso influencia? Deu para entender, princesinha? Em relação ao que eu estou querendo dizer. Então, esse tema, essa estrutura da pesquisa que vocês vão fazer, ela segue isso. A escolha do tema, princesinha, a revisão literária, a justificativa, por que você está fazendo este trabalho. Deu para entender, princesinha? Então, o que eu vou fazer? Vocês vão ter um apoio, além dos professores que vão estar aí com vocês, ajudando. Como a professora Flávia Vieira disse que a turma dela já está, né, ligada com o negócio de TCC, ela vai ajudar bastante. Então, meus amados alunos, vocês não estão só. Vocês não estão só. Nem se preocupem, mas é preciso fazer leitura. É preciso fazer as leituras. Achar que não precisa ler e escrever, precisa. Certo? Precisa fazer leitura. Deu para entender? Então, princesinha, o que você vai fazer? Vai ter uma orientação. Vai ter uma orientação. E essa orientação é de suma importância para essas questões. Certo? Tem essas orientações. Deu para entender? Agora, não produzir não adianta nada. Tem que produzir. Tem que produzir. Tem que ler. Não adianta achar que vai dar leitura. E cuidado com plágio. Cuidado com plágio.
Tem muita gente, entendeu? Que pensa que dá certo essas questões de Ctrl+C, Ctrl+V e não colocar. Aí é complicado. Aí, ó, dá BO, meus queridos alunos. Tranquilo? Conseguiram compreender, princesinha? Com essa explicação? Restou dúvidas? Certo? Então vocês vão ter orientação. Mas o professor, qual é a complexidade da pesquisa que nós vamos fazer? Por exemplo, eu quero pesquisar sobre agro na minha região, um exemplo. Agro é tech, agro é tudo. Quero pesquisar sobre agro. Sobre o agronegócio, agricultura, algo do tipo. Eu posso? Mas você vai pesquisar exatamente o quê? Aí você diz as principais técnicas, né, de plantação de melancia. Técnica de plantação de melancia. Certo? Você vai colocar. Te ajuda bastante. Te ajuda bastante nesses quesitos. Deu para entender, minha querida? Ou meus queridos? Ou não? Então, gente, requer o quê? Pesquisa, tempo, esforço. Você tem dedicação mesmo, cara. Dedicação mesmo. Porque não adianta fazer algo e não ter dedicação. Tem que ter dedicação. Renúncia. Ok? Tranquilo, meus amados e meus queridos e maravilhosos alunos? Conseguiram compreender o que o professor Gilvan está colocando? Alguma dificuldade no entendimento? Então, gente, nós temos que ver a leitura. Discussão com pessoas que acumulam experiência na área, com a prática de campo. Porque geralmente é bom vocês aí na cidade de vocês fazendo uma prática. Por exemplo, a professora Leidiane, ela disse assim, olha, gente, eu acho que vocês deveriam fazer uma pesquisa sobre agricultura, eu acho que vocês deveriam fazer uma pesquisa sobre vendas, eu acho que vocês deveriam fazer uma pesquisa sobre isso. Eles podem orientar vocês. Ele já pode dar sugestões para vocês. Porque, gente, existem pesquisas com base em seus objetivos e com base em seus procedimentos técnicos. Por exemplo, existem 3 tipos em relação aos objetivos. Classificação de pesquisa de acordo com seus objetivos. Existem aquelas pesquisas que são exploratórias, descritivas e explicativas. Certo? Aí eu vou explicar cada uma que os professores podem sugerir. A explicação, resumo, de acordo com o Gil, olha aí, ó, citação, ó. De acordo com o Gil, qualquer classificação de pesquisa deve seguir algum critério, sendo o objeto o critério utilizado. Nós temos as exploratórias, as descritivas e as explicativas, que são os níveis de pesquisas. Lembrando, de acordo com esses níveis, a exploratória, gente, é mais familiarizada com o problema, ela constrói hipótese. Hipótese, gente, é mais ou menos assim, ó. As exploratórias. As hipóteses é mais ou menos assim. Será que o dinheiro traz felicidade? Influencia na felicidade? Um exemplo, já até expliquei isso para vocês. Entendeu? Será que... Aí eu estou construindo a hipótese. Construindo a hipótese. Paz Landim é a cidade mais feliz do Brasil. Aí você vai fazer uma pesquisa. Por quê? O povo de Paz Landim é o povo mais alegre. Quais são os fatores? Clima. Aí você tem. Aí você está explorando. Isso é hipótese.
Isso, perfeito, professora Lidiane Lima. Olha a sugestão da professora. Eu vou levar para a coordenação. Tá? Vou levar para a coordenação. Que é interessante que você colocou, professora Lidiane, que essa questão de eles escolhem o próprio tema voltado para dentro do curso. Por exemplo, nós temos aqui o curso de recursos humanos. Aí, um tema interessante, professor, um exemplo, né, de tema interessante é a questão da motivação, princesinha. Um tema. Será que um funcionário mais feliz é mais produtivo? É uma hipótese. Será que um funcionário mais feliz, ó, a felicidade aumenta a produtividade? Mas o que causa que causa a felicidade? É bônus? Férias? É a atenção? Entendeu? Então, tudo bem. Princesinha, foi feita uma pesquisa em Imperatriz do Maranhão. Assim que foi construído, professora Lidiane, assim que foi construído o papel celulose, Suzano Papel Celulose. Foi construído essa fábrica lá. E precisou de muita gente de fora para a construção dessa fábrica e para colocar essa fábrica em operação o mais urgente possível em Imperatriz do Maranhão. Gestores de RH perceberam que a maioria dos colaboradores estavam desmotivados, porque um era do Rio de Janeiro, outro era de São Paulo, um de Teresina, um de Paz Landim, um de Juazeiro, um de Altos, tal, muita gente de fora. Porque a maioria dos nossos conterrâneos estão espalhados aí pelo Brasil ou pelo mundo. Eu tenho certeza, princesinha, que você conhece alguma pessoa que está morando fora, em São Paulo, Rio de Janeiro, está morando fora. Aí o que é que acontece? Muita gente estava, né, como é que chama? Estava desmotivados. Aí o que é que aconteceu, meus amados alunos? A gestora de RH fez uma pesquisa exploratória, fez um questionário, certo? E todos responderam esses questionários. E além dela ir em sala, para saber diagnosticar por que os funcionários estavam improdutivos. O que foi que eles perceberam? Não era o salário, princesinha. Porque a empresa estava pagando bem. Tinha muita bonificação. Não era o clima organizacional. Porque a empresa respeitava os seus colaboradores. Não era a infraestrutura. Porque é uma das melhores infraestruturas. Sabe, adivinha qual foi a pesquisa e o que a pesquisa apontou? Olha a importância da pesquisa. Apontou que eles estavam assim por questão de família. Saudade. A saudade afetava a produtividade, princesa. Deu para entender, princesinha? Então, o que a empresa resolveram fazer? As empresas resolveram fazer uma coisa bem interessante. A empresa resolveu construir casas para os seus funcionários. Algumas casas. Porque a fábrica fica longe da cidade de Imperatriz, fica próximo da zona rural. Aí o que a empresa fez? Chamou os funcionários e disse, olha, você pode trazer sua família para morar perto. Aí a pessoa, cara, sério? Sério? Você quer trazer sua família? Quero. Então venha. Vai ser tudo pago para eles, o translado e tudo. Sabe o que aconteceu? Todo mundo ficou feliz. Os funcionários ficaram felizes. Começaram a valorizar mais a empresa, dar o sangue. Deu para entender, Clarice Cruz? Boa tarde, Clarice. Então, gente, aí são fatores que podem motivar as pessoas. Ficar longe da família é ruim, meus queridos.
Ficar longe da família é ruim. Então foi isso que aconteceu. Então, vocês estão conseguindo compreender que situações são essas? É isso. É como a princesinha falou, nem tudo gira só em torno de faz-me rir. Tem esses fatores também, que pode influenciar de maneira positiva ou negativa. Pode influenciar de maneira positiva ou negativa. Certo? Uma organização. Ok? Então, meus amados alunos, estou mostrando para vocês questões importantes. Questões que precisam vocês, futuros gestores de RH, olharem para isso, para aumentar a produtividade. Então, o que a professora Lidiane colocou é importante. Já dando uma sugestão aí, ó. Vários temas importantes na área de recursos humanos, para dentro da realidade de vocês. Quer dizer, professor, que a felicidade, quer dizer, a saudade, afeta a produtividade? Afeta. Então, de acordo com o Gil, nós temos as pesquisas exploratórias, que ela constrói hipóteses, envolve levantamentos bibliográficos, entrevistas, análise de exemplos. E nós temos a explicativa, que identifica fatores que determinam a ocorrência de fenômenos, aprofunda o conhecimento, explica mais o porquê das coisas. Nós temos a descritiva, que são características de determinada população ou fenômeno, estabelecem relações entre as variáveis, utiliza técnicas padronizadas de coleta de dados, entendeu? É a chamada descritiva. Então, meus queridos alunos, as pesquisas exploratórias proporcionam maior familiaridade com o problema. É bastante flexível. Ela faz levantamento bibliográfico, que é isso. Vários artigos escritos. Entrevista. Porque, vamos cá, qual é o seu sexo? Qual é a sua idade? Onde você mora? Entendeu? Aí eu estou fazendo levantamento, entrevistas. Entendeu? Para poder fazer levantamento de dados, minha querida Clarice. Análise de exemplos. A pesquisas bibliográficas ou estudo de casos. Acontece muito, tem muito aí. Já a descritiva descreve características de determinado fenômeno, tá, gente? Ou então o estabelecimento de relações entre as variáveis, utilizações de técnicas padronizadas, de coleta de dados, questionários e observações sistemáticas, certo? Pesquisa descritiva estuda as características de um determinado grupo, ou nível de atendimento, ou condições, ou índices, opiniões, atitudes, crenças, entendeu? Identifica a existência de relações e etc. Então, professor, a pesquisa exploratória determina a natureza da relação entre a descritiva e a explicativa. Proporciona uma nova visão do problema. Então, se você tem uma pesquisa exploratória, ela pode ser descritiva ou ela pode virar explicativa, certo? Então, vem de cima para baixo, tipo uma hierarquia. Um determina a natureza da relação e outro proporciona uma nova visão, certo? Então, as pesquisas explicativas acabam identificando os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Por exemplo, aprofunda o conhecimento da realidade, explica a razão, o porquê das coisas, certo? Porquê das coisas e etc. Nas ciências sociais, pesquisa explicativa. Nas ciências sociais, muitas dificuldades encontradas. Método experimental, por isso que se ocorre ao observacional uma saída séria à utilização das pesquisas, chama quase experimentais. Elevado o total ou grau de controle. Então, pessoal, coloquei para vocês aí
as principais tipos de pesquisas, certo? Os principais tipos de pesquisas que acontecem no dia a dia, certo? Então, o que a professora Leidiane Lima colocou é interessante nós trabalharmos sobre essa realidade. Por exemplo, é interessante o que ela colocou, nossa professora. Se, por exemplo, professor, eu quero falar da pesquisa do agronegócio. Pô, você faz um curso de técnico em recursos humanos e vai falar de agronegócio. Posso sim. Muito bem, princesinha, eu tô gostando. Explicativa. Essa aqui, neném? É, princesa? É esse slide? A pesquisa descritiva. Descritiva, né? Descritiva. Descritiva tá aqui. A descritiva estuda é aqui. Tranquilo, né? Então, ficou com alguma dúvida, princesinha? Dúvidas? Tranquilo, né? Então, por exemplo, se nosso curso é técnico em recursos humanos, a gente pega, faz uma pesquisa de agronegócio, aí, né, não faz sentido a gente fazer uma pesquisa de agronegócio. É meio complicado, entendeu? Voltar só para o agronegócio. Então, a gente tem que fazer uma pesquisa voltada para tudo essas questões. Deu para entender, meus amados alunos? Então, tá aí questões, certo, princesinha? Alguma dúvida, princesinha? Em relação ao que está sendo colocado aqui, neném? Nada de dúvida, não é isto? Posso passar para frente? Tranquilo? Ok, vou esperar aí sua resposta. Então, meus amados alunos, nós temos essa preocupação. Você já tem mais ou menos ideia, princesinha, de qual curso que você... Qual curso não, qual tema, certo? Voltado para o nosso curso vocês têm? Hein, meus queridos alunos? Alguém tem mais ou menos ideia de algum curso ou algum tema? Dúvidas? Não, né? Sobre tema não, correto? Ok. Tava preocupado com essas questões aí, né, de vocês, ver se você estava tendo alguma dúvida em relação a este querido e maravilhoso assunto. Ok? Então vamos lá. Certo, meus queridos? Certo, meus queridos? Vamos passar para frente. Agora nós vamos falar de agronegócio. Tudo certo, né? O senhor poderia dar algumas sugestões. Vamos fazer o seguinte, princesinha. Vamos fazer o seguinte. Os nossos professores, eu acho mais interessante. Eu não sei se os professores presenciais, a Flávia Vieira, a Leidiane, professor André, os outros professores vão concordar. Se vocês discordarem, professor João Paulo, pode falar, tá? Que eu estou aqui para ouvir, certo? Estou aberto. Eu acho interessante, princesinha, essas sugestões que sejam dadas pelos professores presenciais. Por quê? Porque eles conhecem mais a realidade da cidade e dos alunos, de vocês, certo? Eu acredito que cada um dos professores, eles têm um contato com vocês, certo? Um contato mais ligado a vocês. E eu acho interessante
que eles possam dar essa sugestão. O que você acha, professora Flávia? Dar uma sugestão em relação a um tema voltado para nossos temas sobre o RH. Certo? Que eu achei interessante. Entendeu? Eu acho bem interessante essas questões. Então, o próprio professor pode dar uma pequena sugestão, certo? Olha só, uma sugestão é apresentar a matriz curricular do curso para poder direcionar as temáticas. Depois vai especificando. Deixa eu ver. Tem que ver com o nosso coordenador, certo? O nosso coordenador Jair. Professora Lidiane, me cobre lá no WhatsApp, certo? Ou também você pode cobrar o nosso coordenador, certo? Pode cobrar de boa o nosso coordenador para essas questões, tá? Do Jair mandar essa matriz curricular. Eu não sei se é a própria SEDUC, tá ok? Na turma passada, nos foi dado uma lista com 20 sugestões. Bacana, bacana. Pode acontecer a questão das sugestões, certo? Mas assim, professora Flávia, o que eu não estava à frente das orientações. Foi o professor Assis que estava. Então, o professor Assis elaborou essa lista de sugestões. Nós vamos se reunir com os outros professores para ver o que a gente pode fazer, certo? Aqui se pode ser dada essas questões de sugestões. Ó, Caio, uma coisa que é interessante. As sugestões do tema, ela tem que ser ligado diretamente ao curso de RH. Nós podemos fazer assim com o seu tema: o uso da tecnologia no mercado de trabalho para o técnico em recursos humanos. Pode ser assim, certo? Você tem que envolver a área de gestão de recursos humanos no seu tema, seja de forma direta ou indireta, certo? Forma direta ou indireta, que eu acharia interessante colocar. Mas tudo isso aí, gente, nós vamos ver com calma. Não quero que vocês, certo? Eu não quero que vocês se aperreiam agora e nem colocar a carroça na frente dos bois sem aperreio. Mas eu vou seguir a sugestão aí da professora Lidiane Lima, para a partir daí a gente passar para esse pressuposto de colocar um tema. Entendeu? Entendeu? Então, essa é a ideia. Então, tá aí essas questões, esses questionamentos, tá? Especificar, delimitar, fica por nossa conta. Pode ser, prof. Pode ser. Professor João Paulo, o senhor tem alguma sugestão fora dos questionamentos das nossas queridas professoras Lidiane e Flávia? Professora Andréia, fica à vontade, tá? Professora Andréia, fica à vontade de dar sugestão, ok? Em relação ao que está sendo colocado aqui, ok? Fica a sugestão que está sendo colocado. Ok? Fica à vontade, professores, porque vocês que constroem uma boa aula, como eu já falei para vocês. A questão de boa aula, certo? É colocada aqui, certo? Nessas questões. Ok? Tranquilo? Tranquilo, meus amados? Dúvidas? Nenhuma dúvida, né, meus amores? Podemos passar para frente. Podemos passar para frente, não é isto? Tranquilo. Então, delimitar, sim, mas nenhuma sugestão, né, professor André? Ok, agora nós vamos entrar no agronegócio. Gente, o agronegócio no nível local, regional, nacional. O que vocês entendem o que é agronegócio? O que nós entendemos o que é agronegócio? O que vocês entendem? Vamos lá participar. Uma pergunta bem simples. O que é agronegócio?
Hein, meus amados alunos? O que é um agronegócio? Alguém pode me responder? O que é agro? E aí? Ok. Alguém quer responder? Podemos orientar a escolha do tema, desde que não fuja do temática do curso. Perfeito. Show de bola. Gostei, pessoal, de sua para, dando a sugestão deles. Quero saber agora da nossa temática de hoje, do nosso assunto de hoje. Vamos lá, vamos saber da nossa temática de hoje, meus amados. Deu para entender, meus queridos? Vamos lá, o que é? Ah, ok. Paz Landim colocou plantio, coleta, produção. Susua Para colocou assim, é um mercado, é um negócio envolvendo agricultura. Professora Leidiane coloca, agro remete à agricultura e agropecuária. Já o Marcos Silva coloca assim, um comércio de produtos agrícolas. Coisa boa, meus queridos. Muito bem. Gosto de ver a participação dos meus queridos alunos. Agro, a gente pode dividir, ó, agropecuária, negócio. Agropecuária, de acordo com o dicionário Aurélio, certo? Ele tem a teoria, a prática da agricultura, da pecuária, ó. Vocês falaram agricultura, tá certíssimo. A Maria Clara colocou assim, agro é um conjunto de atividades econômicas que derivam ou estão conectadas à produção agrícola e seu comércio. Que maravilha, Clarinha. Gostei, amei a sua colocação. Parabéns. Paz Landim colocou assim, a relação do agronegócio no RHs atuais, né, recursos humanos, né? O RH na agricultura. Olha, já pensou? Certo? Muito bem. A questão, né, da utilização das máquinas, o homem com a utilização das máquinas, etc. Clarinha, gostei, viu? Clara, gostei da sua participação também. Peguei no dicionário Aurélio, que a agropecuária, gente, é a prática, né, da agricultura, da pecuária, tendo em vista as suas relações de agropecuária. Já, ó, negócio é a transação comercial em qualquer natureza, comércio, negócio entre o Brasil e a China. Ó, interessante. Essa definição que a Clara colocou resume exatamente o que é um agronegócio, certo? Um agronegócio, que é a junção de um negócio e da agricultura, certo? Então, gente, o surgimento da agricultura, maior segurança, maior previsibilidade de abastecimento aumentou, certo? As demarcações de terra no século XVIII, na Inglaterra. Tem um filme que remete muito bem à independência dos Estados Unidos, Marcos Silva, que é um filme do Mel Gibson, certo? Que é o chamado Coração Valente. Quem já assistiu esse filme? Já assistiu, Andréia? Coração Valente? Ninguém assistiu? Gente, vocês não gostam de filme de época? Nós tivemos o Coração Valente, filme sensacional de época, certo? Com Mel Gibson, certo? Um ator que eu admiro demais. Eu tenho uma admiração demais para aquele autor. Bom filme, o professor João Paulo França colocou. Nessa época ele remete isso aí, ó. Nesta época ele remete isso aí. Século XVIII. Troca
do abandono de terras exauridas por descanso prolongado pelo uso das primeiras máquinas. Então, implante-se a rotação de culturas, identifica o cultivo, então a correção do solo. E esse filme remete à questão da exploração da Inglaterra com algumas colônias que cultivava algodão, cultivava alguns tipos de tinha um cultivo, né, da agricultura. E esses colonos, eles se revoltaram com a autoexploração. E eles acabaram brigando, inventando uma guerra com a Inglaterra, certo? Um filme muito bom. Aí, a partir do século XIX, houve a organização de atividade, tá, gente? As estruturas familiares ficaram maior, começaram a implementação das empresas, houve o avanço, certo, da questão da tecnologia, o desenvolvimento comercial. E a partir do século XX, gente, houve o avanço da química e da biologia na agricultura. Deu para entender? Herbert Medeiros, grande Herbert, meu grande abraço para você, meu querido. Então, Herbert, houve o avanço, né, da química e da biologia, principalmente no campo. Antigamente, os as indústrias, né, esses grandes campos sofriam com pragas, né, e acabava atrapalhando o desenvolvimento dessa agricultura. Então, a biologia e a química, ela veio para ajudar muito esse cultivo. E o que significa isso, meus amados alunos? Com isso, as empresas, né, começaram a trazer novidades para a agricultura. Herbert, já comeu uma uva sem semente? Alguém já comeu uva? Melancia sem semente? Banana sem semente? Essa banana aqui hoje que nós comemos. Sabe que banana tem uma semente enorme, né? E devido à tecnologia biológica, química, hoje nós comemos vários produtos maiores que estão longe de pragas, entendeu? Nós comemos mais, ou seja, eu consigo alimentar muito mais gente. Já comi uva, certo? Sem sementes, olha aí, bacana. O pessoal de Islândia tem uva sem sementes. Então, isso é a evolução da tecnologia. Vocês já ouviram falar em produtos transgênicos? Alguém, pessoal de Paislandim, você sabe o que é um produto transgênico? Alguém pode colocar? Maria Clara, conto com você. Conto com sua ajuda. Professores, conto com a ajuda de vocês. O que seria produtos transgênicos? Por que esse avanço da tecnologia é importante? E aí, meus queridos, alguém que são produtos transgênicos? Transgênicos. Ninguém? Transgênicos? Alguém? Meus amados alunos, que são produtos transgênicos. Vamos lá, meus queridos. É importante esse detrimento de crescimento populacional. Então, houve produtos geneticamente... Eita, quase não consigo falar. Geneticamente, certo? Entendeu? Geneticamente modificado. Perfeito. Então, deu para entender? Deu para entender, pessoal? A professora colocou aí. São produtos modificados geneticamente. E aí, o que vocês acham? E aí, gente, o que mais? Vocês acham que isso é bom, ruim?
foi bom ou ruim para a agricultura? Então, meus queridos alunos, vamos lá. Vamos entender melhor as definições. Obrigado. É bom para a inovação, não é isso, pessoal de Paz-Lândia? É bom. E também, gente, olha o que a professora Flávia colocou que eu achei importante. O crescimento populacional, gente. Muito. A agricultura não tem como. Eu vou produzir e não vou ter como alimentar todo mundo, entendeu? Deu para entender? Deu para entender? Então, é importante isso, essas definições. Então, a agropecuária, gente, teve um crescimento tão grande, de acordo com Davis e Goldenberg, ele explica assim, o agronegócio é tido como um feixe de cadeias produtivas, ele que alimenta o mundo, definidos como sequência coordenada a partir de insumos, chega à produção, à distribuição de derivados. O agronegócio remete ainda ao conceito de complexo agroindustrial, que se enfatiza caráter evolutivo da produção primária, simples, para intrigado conjunto de segmentos interdependentes. Então, o que significa? A Maria Clara escreveu, ou seja, são inseridos no organismo genes provenientes de outro. Eita, Clarinha, muito bem. O professor João Paulo França colocou assim, a própria competitividade no mercado exige avanços no processo de fabricação e produtos. Só que professor João Paulo, Maria Clara, Flávia, professora Lidiane, pessoal de Paz-Lândia, todos aí, Andréia, Caio, Herbert Medeiros, uma coisa que eu vou falar para vocês, é uma pergunta, não é uma afirmação. Não é uma pergunta, não é uma afirmação. Vocês acham que apesar dos avanços tecnológicos, os produtos geneticamente modificados, vocês acham que pode trazer alguns riscos para a saúde? Porque a maioria das pessoas, professor João Paulo, dizem que a gente não pode considerar o agronegócio como algo bom. Tem gente que diz isso, que comer produtos transgênicos modificados geneticamente pode trazer um maior risco para a saúde da população. Tem gente que prefere comer coisas mais orgânicas, plantar em si. Produtos não são 100% naturais. Esse que é o problema, certo? Porque nós temos nesses insumos fertilizantes, defensivos de vários produtos químicos, rações com vários produtos químicos, por exemplo, peixe. Nós temos peixe, a ração de peixe é cheia de antibiótico, a galinha de granja é cheia de antibiótico. Então, muita gente diz que não foi uma evolução positiva. Vocês concordam, discordam ou se concordam? Quero ouvir a opinião de vocês, meus queridos alunos e professores. Então, o agronegócio, ele tem isso, ó. Ele houve essa evolução. Só que você olhando para essas imagens, nós temos muito produto químico, fertilizantes. O Herbert coloca assim, os produtos não são 100% naturais, correto? Porque eles estão sendo modificados, correndo o risco de não serem bem ingeridos. Maria Clara diz que concordam, que traz muito risco para a saúde. Acho que sim, produtos geneticamente modificados não fazem bem, eu acho, Marcos Silva. Só que, Marcos Silva, qual é a solução? Porque produtos 100% naturais, eles se tornam mais caros e menos acessíveis à população. E esses produtos do agronegócio 100% modificados,
geneticamente modificados, eles estão mais acessíveis e mais barato, porque é produzido em grandes escalas. O pessoal de Batalha coloca assim: o agronegócio gera destruição de recursos ambientais. Uau! Bem polêmico o que o pessoal de Batalha escreveu. Olha só que discussão maravilhosa é essa que nós estamos construindo aqui nesta aula de hoje. Vocês concordam com o pessoal de Batalha, Marcos Silva? Clarinha, você concorda? Ele diz o seguinte, pessoal de Batalha: o agronegócio gera destruição de nossos recursos naturais. Gera destruição. Gera destruição do nosso organismo, gera destruição da nossa saúde. E aí, vocês concordam? Né? Veja aí, ou vocês são a favor. Os produtos transgênicos, professor, são beneficiar apenas as empresas, na minha opinião. Caio escreve. Caio também complementa: mesmo sendo baratos e visualmente melhores, causam um estrago danado à nossa saúde. Caio escreve. Então, Batalha diz assim: assola a sociedade camponesa, ou seja, os pequenos agricultores. Eita! Uau! Que massa! Então, nós deveríamos, pessoal de Batalha, investir na agricultura familiar. Dar mais suporte à nossa agricultura familiar, onde essas pessoas da agricultura familiar, é isso, pessoal de Batalha, pudessem abastecer pelo menos 70% da nossa população local. É isso? Isso seria uma solução, Batalha? Entendeu? Ou seja, ajudar nossos pequenos agricultores, dando suporte, ó, à discussão maravilhosa, a citação maravilhosa que o pessoal de Batalha trouxe aqui pra gente. Na verdade, desenvolvemos projetos. Eita, meus queridos, que massa, que massa. Na verdade, desenvolvemos projetos agroecológicos. Tem lado positivo e negativo. Paz Landim escreve, mas Batalha trouxe um lado positivo. Produção integrada à floresta natural. Cita um exemplo de uma produção integrada à floresta natural, pessoal de Batalha. Gostei. É uma solução plausível. Entendeu? Olha, pessoal de Paz Landim. Que show que Batalha trouxe aí pra gente a questão de um sistema, certo? Sistema agroflorestal. Muito bem, tema importante, pesquisem este tema. Sistema agroflorestal é a solução para que nós possamos diminuir o consumo de produtos geneticamente modificados. Olha que massa. Parabéns, pessoal de Batalha. Vocês trouxeram uma solução e um tema novo. Um assunto novo. Sistema agro. Entendeu? Muito bem. Parabéns. Que massa. Que felicidade é essa que você deu aqui para o professor Gilvan. E também para... E olha só, pessoal de Batalha. Vocês trouxeram um conhecimento ímpar. Onde nós estamos dizendo qual o mal que o agronegócio traz. Claro, isso foi o que Paz Landim colocou. Tem lados positivos e negativos do agronegócio. Mas em sua pesquisa, na sua dissertação de mestrado, maravilhoso, cara. Maravilhoso, no sistema agroflorestal. É a solução. É a solução para que nós possamos manter as nossas famílias mais saudáveis e não destruir tanta natureza. Ou seja, meus queridos, o que está sendo colocado pela turma, pelo professor de Batalha, é interessante, porque é uma pesquisa, não é algo que foi inventado da cabeça. Tudo fundamentado em estudos científicos. Isso que é interessante. Olha a importância de uma pesquisa científica voltada para o sistema agroflorestal. Pode ser a solução para a gente não, como vocês colocaram, para a gente não colocar a vida dos seres humanos, da natureza, em risco à nossa saúde, não é isso, pessoal de Batalha?
risco a nossa atividade, a nossa questão. Então, gente, nós temos aí setores na nossa economia, que é o primário, secundário, terciário, quaternário, que fazem, né, desse negócio algo. Então, olha só, Batalha escreve: trabalhamos com resiliência dos sistemas, trabalhamos com territorialidade, trabalhamos com diversidade, precisamos de humanos mais humanizados para que tenha... Eu vou complementar a sua fala, pessoal de Batalha. Quando você colocou assim: precisamos de humanos mais humanizados para que possamos ter um mundo melhor, certo? Temos uma vida mais plena, mais saudável, certo? Concordo com vocês, tá? Eu particularmente amei essa colocação que vocês colocaram aqui, tá? Então, o agronegócio, gente, refere-se a todas as atividades econômicas quando elas se relacionam com o comércio de produtos agrícolas, também conhecido como seu nome adotado internacionalmente, de agrobusiness, né? Agro de negócio, que integra a cadeia de negócios, certo? Então, o agronegócio são todas as cadeias produtivas do mundo, certo? Todas. Em primeiro lugar, os fornecedores de insumo indispensáveis para a produção. Então, meus queridos alunos, Isabar, vamos lá, meu querido diretor. Estamos aqui encerrando essa aula magnífica. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo a todos que participaram de forma direta e indireta. Meu muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Até amanhã, meus queridos. Ó, eu dou continuidade nesse assunto com vocês. Tchau, tchau. Pesquise, tá, gente? Sistema agroflorestal. Tchau, meus queridos.